Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados. Ele disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. Ele disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. queridos irmãos, queridas irmãs, na liturgia deste 25º domingo do tempo comum que nós estamos celebrando, Jesus nos revela o quanto a sua lógica é diferente da nossa lógica humana. Quanto a sua maneira de pensar supera qualquer outra mentalidade deste mundo. Aliás, talvez toda a liturgia de hoje pode ser resumida em uma pequena frase da primeira leitura do profeta Isaías que nós ouvimos. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que Deus quer que todas as pessoas, todos os homens e mulheres sejam salvos.
Deus não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. E aqui não se trata apenas de definir um prêmio diferenciado para quem entra primeiro ou para quem entra depois, para quem crê primeiro ou quem crê mais tarde. Não. Aqui se trata de procurar acolher a todos no reino dos céus, e é isso que Jesus quer. Até o último segundo, até a última pessoa. Se trata, sobretudo, de compreender que sejam os primeiros, sejam os últimos, que resolveram aceitar Jesus como seu Salvador e Redentor, que buscaram a conversão, esses entrarão no céu, não por seu mérito, mas por pura graça de Deus, porque foi buscado e resgatado pelo Senhor. Então, a liturgia de hoje nos convoca a entrarmos nessa dinâmica de viver à altura do Evangelho de Cristo, de nos deixar guiar por Ele, nos deixar guiar pela Sua palavra, nos deixar guiar pela Sua igreja, e compreender cada vez mais que a salvação se alcança entrando no caminho e ouvindo o chamado de Deus. As leituras bíblicas que ouvimos há pouco nos convida também a amadurecermos na fé, a nos tornarmos cristãos cada vez mais parecidos com Cristo. E somos ainda convidados a aprender a viver a lógica e a justiça de Cristo, que supera qualquer lógica e qualquer justiça deste mundo. O salmo que nós ouvimos na missa de hoje nos dá a definição de Deus, nos apresenta a identidade de Deus. Diz o salmo: misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, Ele é paciência, Ele é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. A ternura do Senhor não faz acepção de pessoas. A ternura do Senhor não abraça um grupo de privilegiados. A ternura do Senhor abraça toda criatura. Essa definição de Deus, irmãos, nos permite já afirmar que a sua ação salvífica não se limita a um grupo selecionado de pessoas. Não se limita a alguns indivíduos em particular. Não. Seu amor toca em todos, sem exceção. Sua salvação é para todos, sem exceção. Sua justiça implica ser fiel à promessa, mesmo quando nós não cumprimos a nossa parte na aliança. Seu amor não faz acepção de pessoas. A lógica de Jesus é diferente da nossa lógica meramente humana. Jesus mesmo ilustra essa lógica de Deus, contando aquela parábola dos trabalhadores da vinha. Existem os operários da primeira hora, existem os operários do meio do dia, existem os operários da última hora. O dono da vinha combina o ordenado com cada operário e explode de generosidade
e surpreende com caridade. Na vinha de Jesus, irmãos, tem espaço para todos. Cada hora pode ser aquela hora justa, a ocasião propícia. Dessa maneira, cada situação da nossa vida pode ser aquela vinha que nos é confiada para que possamos cuidar, de modo que ela possa produzir muito fruto. Certamente que existe uma condição para tudo isso. Na primeira leitura, o profeta Isaías diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto, abandone o ímpio o seu caminho, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Meu irmão, minha irmã, Jesus passa até na última hora do dia. Porém, é necessário não esperar até a última hora. Não esperar até a última hora. Não negligenciar a própria conversão. Não deixar para mudar de vida só mais tarde. Tudo isso é muito arriscado. Pode não dar tempo. E tenha uma certeza, não é por culpa do dono da vinha, não. Porque o dono da vinha passa cada hora do dia. Começa com a primeira hora do dia, depois a hora terça, a hora nona, a hora sexta, a hora nona e depois na última hora do dia. Ele passa. E aqueles que estão dispostos a aceitar o seu convite para ir para a vinha, Ele acolhe. Mas pode ser que por negligência da própria pessoa, ou quem sabe por negligência de outros também, o dia escureça. E mesmo tendo passado o dono da vinha e convidado, muitos que estão desocupados podem não responder ao chamado do dono da vinha. Por isso é muito arriscado. Pode não dar tempo. Quando escurecer, não terá mais trabalho na vinha. Por isso, irmãos, então, que essa liturgia de hoje nos convida a buscarmos a maturidade na fé. A maturidade na fé, para alguns chega mais cedo, para outros um pouco mais tarde. Alguns nem chegarão a se tornar maduros na fé, por negligência própria, ou por falta de quem os instrua. Veja que Jesus passa no meio do dia, ou melhor, o dono da vinha passa no meio do dia e pergunta: por que vocês estão aqui desocupados? E eles respondem: porque ninguém nos contratou. Isso retrata bem aqueles que têm a missão de instruir outros irmãos e não o fazem. Aqueles que têm a missão de evangelizar a partir de dentro da sua própria casa e não o fazem. Aqueles que têm a missão de dar um bom exemplo, de levar outros irmãos, começando pela sua própria família, levando para Deus, e não o fazem, fazem o contrário de tudo isso. Ninguém nos contratou. Ninguém nos deu exemplo. Ninguém nos falou de Jesus. Ninguém testemunhou.
Ninguém mostrou com a vida que vale a pena seguir o Evangelho. É essa a resposta. Então o dono da vinha diz: então venham. Se outros não te contrataram, venha trabalhar na minha vinha. Oxalá, irmãos, possamos responder já, imediatamente, e não deixar escurecer o dia para nós. Então, justamente isso. A maturidade na fé quer dizer conhecer Jesus e fazer opção por Ele. É tomar consciência de que é necessário viver à altura do Evangelho, como nos lembra São Paulo, escrevendo aos Filipenses. Viver à altura do Evangelho, de modo a poder afirmar com toda a liberdade que para mim o viver é Cristo e o morrer é um lucro. A conversão é algo urgente na nossa vida. Alguns só chegarão a essa maturidade no fim da vida. Mas feliz daquele que no fim da vida conseguir chegar a essa maturidade. Como disse, é muito arriscado deixar a conversão para a última hora. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá buscar-nos, que o Senhor virá pedir contas da nossa vida. Não sabemos o momento, porque não está no calendário, o momento em que deveremos comparecer na presença de Deus. Então não vale a pena correr o risco, como muitos pensam: vou aproveitar a vida, vou fazer o que eu quiser na minha vida. Quando eu não estiver prestando para nada mais, aí eu me volto para Deus, começo a buscar a comunidade, mudo de comportamento. Pode não dar tempo. Pode ser que o dia escureça. E tendo já o dono da vinha passado tantas vezes, quando escurecer ele não passará mais. Vamos pedir a Jesus então nessa missa, que Ele nos ajude a buscarmos urgentemente nos converter daquilo que precisamos converter, mudar aquilo que precisamos mudar na nossa vida, nos voltar mais para Ele. Que Jesus nos ajude também a não nos acharmos melhores que os outros, mais santos do que os outros, mais importantes do que os outros, só porque nós descobrimos o caminho do reino mais cedo. Ao contrário, que nós possamos nos alegrar e rezar por aqueles que ainda não despertaram para buscar a Deus de modo mais intenso, e possamos nos alegrar quando o irmão volta para Deus e começa a buscar as coisas do alto. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém.